Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Sala de Reuniões. Hoje nós vamos tratar sobre direito previdenciário. Fomos buscar ouvir os nossos clientes e entender o que hoje incomoda, o que frustra advogados previdenciaristas. Nós temos na nossa consultoria uma série de advogados da área previdenciária e começamos a escutá-los. E nessa escuta ativa, muitos reclamaram. A reforma da Previdência vai quebrar o meu escritório. A reforma da Previdência acabou com as aposentadorias especiais. Eu não sei mais por que caminho fazer. Agora eu devo ir para o trabalhista, devo abrir outras áreas. O que eu devo fazer? Me ajude. E isso começou a nos incomodar também. No sentido de o que podemos fazer para ajudar esses escritórios e certamente, assim como alguns clientes aqui de Curitiba, no Brasil inteiro, pessoal que nos acompanha aqui no Sala de Reuniões também tem o mesmo problema, deve sofrer da mesma coisa. Então nós fomos buscar, como sempre, especialistas, experts no assunto e hoje temos a satisfação em receber Mônica Costa, professora, servidora do TRF4, expert em direito previdenciário, que vai elucidar o que a reforma realmente mudou, o que a reforma não mexeu e quais são as grandes oportunidades que ainda existem no direito previdenciário que não são exploradas ainda, ou não tão bem exploradas quanto poderiam. Diretamente de Portugal, como sempre, Flávia Cansado. Obrigado, Flávia, por mais um episódio aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. É um prazer e um episódio bem especial aqui do Sala de Reuniões. E tenho certeza que vou aprender bastante também hoje aqui, junto com a Mônica. Joia. Então, Mônica, muitíssimo bem-vinda. É um prazer recebê-la. Fique à vontade, contar um pouquinho da sua história, quem você é, o que você faz. Fique à vontade. A palavra é sua. Perfeito. Obrigada. Agradeço pelo convite. É uma satisfação imensa estar aqui falando de um tema tão importante, tão atual e também de algo que está realmente afligindo diversos escritórios de advocacia, justamente em razão da reforma da Previdência. Então, quando eu aceitei o convite para falar sobre isso, para trazer, essas oportunidades para dentro dos escritórios, para que os advogados não se desanimem, né, a partir da reforma, eu fiquei muito contente, porque o direito previdenciário, ele, em diversos aspectos, as pessoas acabam não conhecendo a fundo, né? E muitos escritórios acabam atendendo em direito previdenciário numa onda daquilo que já vinha acontecendo, né? Eu vou aceitar esse cliente previdenciário, eu nem atuo nessa área, mas eu vou fazer. E aí ele faz. E aí ele consegue uma aposentadoria. E a partir dali, ele se auto-intitula previdenciarista, mas ele não é previdenciarista, né? Por quê? Porque essa matéria tem tantos detalhes, tanta complexidade, que ninguém que não estuda a fundo poderia atuar. Em razão disso é que a gente vê no nosso dia a dia dentro do judiciário, e eu já vou dizer qual é o meu trabalho, né? Qual é a minha função. É por isso que no dia a dia do judiciário a gente vê tanto erro nos processos judiciais. Então, ao mesmo tempo que os advogados querem atuar nessa área, eles não se aprofundam na matéria, no conteúdo, que é extremamente complexo. E sem isso, não há sucesso, né? Eu acho que o sucesso da advocacia previdenciária depende justamente disso, de você conhecer a fundo a matéria, entender como funcionam as concessões de um benefício e, como eu sempre falo para os meus alunos, né? Não querer apenas uma concessão de uma aposentadoria, mas querer a melhor aposentadoria. Não apenas um benefício, mas o melhor benefício. Não apenas uma procedência, mas a melhor procedência. Porque muitos advogados se enganam quando recebem um processo julgado procedente, achando que fizeram algo bom para o seu cliente, e na verdade não. Na verdade não é a melhor procedência, não é o melhor benefício. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Então, deixa eu me apresentar, já acabei dando essa introdução, mas eu sou servidora pública federal já há 15 anos, atuo hoje como assessora no gabinete do desembargador federal Luiz Fernando Volk Penteado, do TRF da 4ª Região, e nós, então, trabalhamos em cima de recursos, né? Na análise de recursos, do sistema recursal, basicamente, observando aí
quem está me dizendo a verdade, comprovando os fatos que pretendem comprovar nas ações previdenciárias. A partir desse meu trabalho, dessa prática do outro lado do balcão, que eu acho extremamente importante você trazer alguém que não é advogado para falar sobre isso, né? Existe, inclusive, um preconceito quanto a isso. Ah, você nem advoga, como que você quer ensinar a advogar? Não quero ensinar a advogar, eu quero ensinar o advogado a não errar. Porque a minha prática, Flávia, permite ver exatamente os erros. Né? Quando chega um processo para mim, e eu vou analisar o processo, que é o que eu faço há 15 anos, né? Só analiso processos previdenciários. Quando chega um processo para mim e eu vejo que aquela pessoa, aquele cliente, aquele segurado que vai se aposentar, não vai ter o melhor resultado em razão da atuação pífia do advogado, isso me deixa realmente chateada, e foi essa a razão pela qual eu comecei a lecionar, né? Então, eu sou especialista em Direito Previdenciário pela Escola da Magistratura Federal do Rio Grande do Sul, sou especialista em Gestão Pública de Pessoas, sou também professora em pós-graduação, em graduação, tenho diversos cursos online, né? Vai ficar aqui embaixo, provavelmente, o meu Instagram, @professora Mônica Costa, quem quiser acompanhar mais o meu trabalho. Mas, basicamente, eu comecei a atuar justamente na docência, né? Para trazer esse outro lado, essa visão que eu consigo ter a partir da minha prática, né? Daquilo que está sendo feito de errado nos escritórios. E a minha primeira constatação é justamente aquilo que eu falei no início, né? Os escritórios, eles abrem a partir do primeiro dia. O primeiro cliente que vai aparecer é um senhorzinho querendo revisar a sua aposentadoria. Doutor, eu tô ganhando muito mal. Doutor, meu benefício aqui, ó, eu trabalhei a vida inteira ganhando 5 mil reais, minha aposentadoria é de 2 mil, né? E aí, esse advogado que nunca se aprofundou na matéria previdenciária vai analisar, né, como primeiro juiz da causa, e eu gosto de dizer que os advogados são os primeiros juízes da causa, né, já que analisam a viabilidade da demanda. Então, esse advogado que não tem conhecimento, enquanto primeiro juiz da causa, vai dar uma sentença para essa pessoa e vai lhe dizer, olha, não tem o que fazer, quando, na verdade, tem. Né? Então, num primeiro momento, eu gostaria de relembrar a importância de se aprofundar nessa matéria tão complexa, e num segundo momento, já respondendo, né, essa questão que você trouxe de início, por que os advogados estão preocupados com a reforma da Previdência? Porque eles não a conhecem, né? Então, tudo que eu estou falando aqui em relação ao conhecimento se aplica a essa dificuldade que eles têm hoje de enxergar oportunidades após a reforma da Previdência. Isso é interessante porque o que você trouxe, o advogado é o primeiro juiz da causa, e é verdade, né? Ele pode sentenciar o cliente a se desestimular, inclusive de procurar uma solução, até um outro advogado, né? O advogado com pouco conhecimento, ele vai lá e diz algo, desanima enfim, o potencial cliente, e ele se entristece, não procura outro e acaba por ali, né? Desculpa te interromper, mas eu costumo dizer que essa sentença... Oi? Eu vou fazer uma coisa aqui que apareceu um cabelo que tá me incomodando. Aí. Poxa, estava tão animada. Pode ir, doutor. Saiu, Vitor? Eu tô falando demais, meu Não, Deus. não, Pode falar, desculpa te interromper. Tá. Mas aqui, Valdemiro, depois faça um pouquinho para mim, porque ela falou algumas coisas que eu queria muito trazer uns pontos Claro. assim, para eles. Tá. Claro. A partir da onde... Edu, desculpa te interromper. Eu já sei, posso continuar. Então vamos. Desculpa te interromper, mas eu queria falar que normalmente eu digo que essa sentença do primeiro juiz da causa é uma sentença irrecorrível. Por que ela é irrecorrível? Porque essa pessoa não vai atrás de um outro profissional, como você falou. A verdade que ela recebe do advogado, ela recebe de uma autoridade. Então, se esse advogado diz, não tem direito de revisar o seu benefício, essa pessoa vai para casa. Ela não procura um outro profissional, né? Então, eu também digo aos meus alunos que o que me preocupa mais não é aquilo que chega no judiciário. Porque o que chega no judiciário, no âmbito do previdenciário, a gente tem um processo previdenciário,
certo? E nesse processo previdenciário, o juiz é partícipe. Ou seja, nós, dentro do judiciário, acabamos auxiliando ao identificar quais provas devem ser produzidas. Então, a gente intima o advogado. Traga o PPP, traga o laudo, senão não tem como comprovar o direito. Né? Então, o juiz partícipe do processo auxilia nessa questão quando o processo chega para nós. E quando não chega? Né? Então, o que me preocupa é aquilo que não chega no judiciário. Perfeito. Flávia, você tem algo aqui? Porque já começamos com o pé na porta, né? Exatamente. A Mônica trouxe alguns pontos e eu vou ser bem sincera, dificilmente a gente vê essa abordagem, né? E que tem tanto a ver com o que a gente fala em gestão sobre essa questão da complementariedade. Então, assim, a gente conseguir. E é algo que tem um pouquinho de... O advogado, geralmente, ele tem aquela coisa de não querer abrir, de não querer, não é? Tem aquela questão da... Ele acha que ele não pode sair ali, muitas vezes, daquela posição dele, não posso demonstrar que eu não sei, não posso... Tem toda essa dificuldade, não é? Quando, na verdade, esse deveria ser o caminho. Porque a gente aprende com quem tem conhecimento que a gente não tem. A gente aprende até com quem tem opinião diferente da gente. E quando a gente traz, né, a gente tem essa oportunidade de estar com uma profissional como a Mônica, que traz tantas informações importantes, né, desde antes do processo. E eu achei muito interessante, né, essa questão do primeiro juízo. Eu nunca tinha parado para pensar assim, realmente é. Porque já tem aquela coisa, né, mas eu falei com o advogado. E eu, recentemente, eu conversei com uma pessoa que falou, tal advogada, eu não gosto dela, porque ela, minha filha, meu filho, tudo buscou. E quando ela falou, eu entendi o que havia acontecido. Ou seja, a forma como foi comunicado com ela teve uma impressão e ela foi embora com aquela impressão e ela nunca mais voltou naquela advogada. E ela provavelmente, além de não recomendar, também deve dar uma referência ruim. Como eu conhecia, eu não falei nada com ela também, não, né, foi uma experiência passada que ela teve, mas eu deduzi o que podia ter acontecido. E era uma pessoa que eu conhecia que prestava um serviço reconhecido como de qualidade, mas houve uma abordagem, não soube explicar para aquela, né, potencial cliente, e aquela pessoa nunca mais voltou. E se teve liberdade para falar comigo que não gostava de jeito nenhum, provavelmente falou com outras pessoas. Então, abre aqui também esse ponto que a gente sente tanta falta na gestão, que a gente sente tanto... E aí, sabe, Mônica, uma coisa que eu fazia bastante, muitas vezes eu fiz lives com profissionais de escritórios que eu nunca atendi, mas eles estavam ali validando, ao invés de eu trazer um consultor, né? Mas um consultor vai validar o que ela está falando. Eu trazia muitas vezes sócios de escritórios que nem tinham sido nunca atendidos por mim, mas que tinham aquele resultado, um resultado daquilo que eu falava no escritório dele, que estava validando aquilo que eu falo como consultora. E a gente ter a oportunidade, isso é de uma riqueza, de ouvir alguém que está ali do outro lado, que pode falar de algo que muitas vezes não se conhece, se deduz, né, por crenças equivocadas, e, enfim, de situações que são relativizadas. Isso é muito enriquecedor, isso é enriquecedor para o direito, isso é enriquecedor para a gestão, e isso é enriquecedor para a sociedade, porque a gente tem um ganho social quando a gente tem o conhecimento, quando a gente tem informação e quando a gente consegue trabalhar essa complementariedade. Então, queria fazer essa observação, porque se agrega para a gente que está aqui no meio. Imagina para quem tem dificuldade dessa informação chegar. Então, isso é muito importante e imagina, não é? Poder fazer um curso, poder ter uma aula com a Mônica e ter esse acesso que não é comum. E o direito previdenciário, lembrando aqui, eu tive acho que 6 meses de direito previdenciário e, salvo engano, era optativa. Sim.
Sim, na verdade a matéria passou a ser exigida nas universidades em 2018. Olha aí. Muito recente. Então, quantos advogados se formaram antes de 2018 e não tiveram essa matéria na faculdade e atenderam esses clientes que eram pessoas que vinham para os escritórios, Exato. né? Então, assim, a falta de conhecimento profundo da matéria vem de formação, né? Não Exato. Eu nem julgo e nem culpo, até porque as universidades que são formadoras têm um papel ruim, né, nessa falta aí de dedicação ao direito previdenciário, ao estudo do direito previdenciário, né? E achei interessante que a Flávia falou dessa minha participação, em razão de eu estar do outro lado, porque muitas vezes o advogado acaba validando aquela atividade dele, a atuação dele no processo, como se realmente tivesse feito o melhor, né? E como ele não tem o conhecimento, ele não enxerga o erro. Então, eu trato de erros invisíveis. Nossa, Justamente porque quando o juiz diz que o pedido é procedente, como que o advogado não vai acreditar que fez um bom trabalho? Ele acredita que fez. Quando ele liga para o cliente e fala, seu João, o senhor está aposentado. Seu João está feliz, o advogado está feliz, certo? Só que essa procedência fez com que o seu João ganhasse R$ 2.500 de aposentadoria, quando, na verdade, o seu João poderia ganhar R$ 4.500. Certo? Então, é uma procedência? É uma vitória? O advogado trabalhou bem? Não. Ele sabe disso? Não. Erro invisível. Então, esse é o meu foco, o meu objetivo nas minhas aulas principalmente, sabe? E outra questão que a Flávia falou, que eu achei bem interessante, é em relação às indicações do escritório. Eu sempre falo para os meus alunos que o direito previdenciário, quem é o público, né? São pessoas que estão passando por infortúnios sociais, já que a cobertura previdenciária é justamente a cobertura de infortúnios sociais previstos na Constituição. Então, a Constituição trata, lá no artigo 201, fala o seguinte, a Previdência Social no Brasil é instituída para cobrir eventos. Quais eventos? Incapacidades, né? Quando vem o INSS, se substitui a remuneração do empregador e passa a remunerar essa pessoa para que ela consiga sobreviver nesse período de afastamento do trabalho. Então, cobertura da inatividade em razão da incapacidade, que pode ser temporária ou permanente, tá? Cobertura dos aspectos da velhice, aposentadoria, justamente por quê? Porque nem todo mundo vai conseguir trabalhar até os 70 anos, né? Então, é uma questão física, mental, a aposentadoria, a cobertura, a velhice está na Constituição com esses termos, certo? Então, a gente tem a cobertura em razão da maternidade, com o salário maternidade, a gente tem a cobertura do evento morte, pensão por morte, cobertura da prisão, auxílio reclusão, né? Então, são infortúnios sociais que a maioria da população vai passar ao longo da sua vida, aposentadoria todos, né? Todos vão passar. E que estão previstos na Constituição justamente para que sejam cobertos pelo INSS. Veja, quando eu estou falando sobre isso, você consegue entender que o cliente vai chegar no seu escritório com um problema? Sim. Ele tem um problema relacionado à renda. Qual o problema? É um problema gravíssimo, portanto. Por isso a natureza jurídica do direito previdenciário é tão importante, né? A gente vai trabalhar com pessoas que ou perderam alguém, não só a pessoa, mas a renda dessa pessoa dentro de casa, e aí vão buscar uma pensão por morte, ou porque alguém dentro de casa foi preso e aí precisa buscar renda para repor essa renda que já não faz mais parte daquela casa, ou tem uma incapacidade, sofreu um acidente, fica 3 meses sem trabalhar, quem vai pagar o aluguel? O INSS. Então, essa pessoa chega no seu escritório já com essa demanda, com esse problema grave, não sabendo o que fazer, em situações extremas. Eu nem estou falando dos benefícios assistenciais aqui, tá? Mas veja, quando esse cliente chega no escritório, é atendido pelo advogado, e ele consegue trazer nesse atendimento uma luz no fim do túnel, e consegue mostrar que, a partir do conhecimento profundo que ele tem, é possível resolver uma situação que parecia não ter solução, ou consegue aumentar o valor da aposentadoria horrível de R$ 2.500 e aumentar para R$ 4.500, esse cliente nunca mais vai esquecer esse advogado. Fato. Por isso eu digo que
a maior propaganda do advogado previdenciarista é a gratidão. Por quê? Porque esse cliente vai falar para diversos outros, a todas as pessoas familiares que ele tiver acesso, ele vai dizer assim, sabe aquele advogado? Ele fez a minha aposentadoria. Ele fez a revisão da minha aposentadoria. Eu ganhava tanto, agora eu estou ganhando o dobro. Vai lá. Então, essa indicação, Flávia, essa questão da própria propaganda, né, do nome que o escritório faz, está totalmente relacionado à gratidão, porque por conta das pessoas que a gente está tratando, a forma como elas têm de retribuir isso é justamente indicando outras pessoas, né? Você falando agora, eu comecei a lembrar, acho que já te contei essa história, tive um escritório que eu atendi no interior do Rio de Janeiro e nós fizemos, o escritório tinha feito uma reforma, ele ia colocar alguns quadros nessa recepção nova e eu falei, não faça isso, em vez de colocar quadros, vamos selecionar alguns clientes que são emblemáticos, que são pessoas que já indicam outras pessoas, vamos levar a família deles para um lugar bonito, com um fotógrafo, fazer algumas fotos, revelar essas fotos em tamanho grande, em tamanho de quadro, e essa vai ser a decoração da recepção do escritório, e no dia da inauguração vamos convidar eles com suas famílias para, enfim, participar e tirar lá um paninho de cima da foto e tal. Era a gente chorando, a coisa mais linda do mundo. Que legal. Mas o que aconteceu? Essas pessoas não paravam de trazer novos e novos e novos potenciais clientes por conta da gratidão. Olha só, o doutor está me homenageando ali na recepção Ele me aposentou e ele está me fazendo uma homenagem ainda na recepção do... Então, realmente, isso é muito, né? Verdade. Então, existe essa preocupação. Como que eu vou conseguir clientes? Gente, Flávia, todo aquele que exerce uma atividade remunerada lícita é segurado do INSS, se não for servidor público, como no meu caso. Mas a gama de servidores públicos é mínima, perto de toda a população. Então, todo aquele que exerce uma atividade remunerada lícita é segurado e um dia vai passar por um infortúnio social. Então, assim, eu não me preocuparia jamais com clientes na área previdenciária. Eu me preocuparia com a gratidão. Eu me preocuparia em fazer um trabalho tão bem visto dentro da sociedade, aqui volta naquilo que a Flávia disse, um papel importante na sociedade, né? Imagina, um advogado ser reconhecido porque o seu escritório é especialista em aposentadoria das pessoas portadoras de deficiência. Olha só que nicho espetacular. Quantas pessoas portadoras de deficiência nós temos hoje e que não sabem que têm o direito a uma aposentadoria que não foi objeto de reforma. E aí eu já tiro, né, aquela alegação de alguns escritórios de que a reforma acabou com as oportunidades em direito previdenciário. A melhor aposentadoria que nós temos hoje, falando de cálculo do valor do benefício, é a aposentadoria da pessoa portadora de deficiência. Né? Então, uma deficiência leve, né? Diversas pessoas chegam, adquirem uma deficiência ao longo das suas vidas. Não precisa ser deficiente desde que nasceu, né? Basta que, ao longo da sua vida, a partir de determinado momento, talvez a partir de um acidente, de uma doença, a partir de um momento essa pessoa se torna deficiente. E essas deficiências são impedimentos de longo prazo, segundo a definição da Convenção de Nova York, são impedimentos de longo prazo que dificultam, né, a vivência em sociedade em igualdade de condições com os demais. Uma incapacidade, né? Não é bem uma incapacidade, mas veja, é um conceito absolutamente amplo, né? Sim, super. De uma pessoa que não está incapaz, mas ela tem impedimentos que dificultam, né, a sua interação em sociedade em igualdade com os demais. Então, a análise da pessoa portadora de deficiência, ela é feita a partir de uma avaliação biopsicossocial. Então, a partir de um esquema de pontos, eu identifico se uma pessoa, por exemplo, que adquire uma esclerose, né, ela não está incapaz.
Veja, ela pode continuar a exercer a sua atividade, mas ela vai exercer essa atividade com uma dificuldade maior do que os seus colegas, certo? Concorda comigo? No momento do chefe promover essa pessoa ou os colegas, quem o chefe vai promover? Naturalmente o colega. Naturalmente o colega. Isso é fato, a gente não está nem falando de preconceito aqui. É um fato, né? Em razão disso, dessa obrigação dessas pessoas se dedicarem mais do que o outro para exercer a mesma atividade e de ficarem para trás numa seleção, por exemplo, fez com que se criasse uma lei específica de aposentadoria para essas pessoas, tanto para aquelas que já nasceram com deficiências, como para aquelas que desenvolvem isso ao longo da vida. Esse é o ponto, né? Quando a gente fala da aposentadoria da pessoa portadora de deficiência, todo mundo imagina alguém que tem uma deficiência física, mental, intelectual, uma visão monocular, e que isso vem desde nascença, né? E que ao longo da sua vida profissional, apesar da deficiência, a pessoa trabalhou. Mas a lei também, né, abrange pessoas que ao longo das suas vidas não eram deficientes e se tornaram deficientes. Isso é um ponto crucial. Por quê? Porque a partir do momento que ela se torna deficiente, ela também está abrangida pela lei complementar que permite uma aposentadoria mais cedo e mais alta. Melhor forma de cálculo de benefício é dessa aposentadoria. Então, só para ilustrar, finalizando esse ponto, né, com um exemplo bem interessante. Uma mulher, né, adquiriu esclerose múltipla no final da sua vida. E aí vocês já começam a imaginar casos de pessoas que vocês conhecem. Tá? Ela adquiriu uma doença que não a tornou incapaz, ou seja, ela não vai se aposentar por invalidez, por incapacidade permanente. Ela vai continuar trabalhando, mas com uma dificuldade maior, né? Ela continua trabalhando por mais alguns anos e, considerando o tempo de contribuição sem deficiência que ela viveu por, 20 anos sem deficiência, né? A gente converte esse tempo sem deficiência em tempo com deficiência. Então, veja, ela tem ali 10 anos com deficiência, com esclerose, né? E ela tem 20 anos sem deficiência. Por exemplo, né? A gente consegue converter esse período sem deficiência em período com deficiência e permitir que ela se aposente pelas regras da pessoa portadora de deficiência, como se ela fosse portadora a vida inteira. Mas essas regras de conversão não estão no Jornal Nacional. Exato. Não estão em nenhum lugar, né? Não foram alteradas pela reforma da Previdência e permitem o acesso a uma renda mensal inicial de aposentadoria de 100% da média das contribuições. Algo que a gente não vê em outras modalidades. E se eu disser, para finalizar isso enquanto uma grande oportunidade, né? Se eu disser que é possível converter aposentadorias comuns em aposentadoria da pessoa portadora de deficiência, bastando comprovar que aquela pessoa que se aposentou, no final, na época da aposentadoria, possuía uma deficiência. E aí a gente converte um benefício em que incidiu o fator previdenciário e que foi de 60% das médias das contribuições, a gente converte num benefício de 100% da média. Uau! Que certo? impacto. Se isso não é uma grande oportunidade, eu não sei o que é. Exato. Então, imagina um escritório de advocacia ser reconhecido, Flávia, por ser um escritório especializado nas aposentadorias de pessoas com deficiência, ampliando o conceito de quem possui deficiência. Exato. Não é só aquela pessoa que não tem as duas pernas. Muitas pessoas têm deficiências. Então, o checklist do primeiro atendimento do escritório para um cliente previdenciário. Tá lá no checklist? Você possui alguma deficiência? Porque ninguém explorar fala isso, né? Explorar esse ponto da deficiência, né? Porque, como você bem disse, de repente a pessoa ela não tem uma deficiência tão aparente, evidente. Perfeito. E sequer ela sabe que aquilo é uma deficiência que poderia ser incluída ali, né? Então, o advogado explorar isso. Eu gosto de dizer que o advogado tem que ser um curioso, explorar... Eu falo que ele tem que ser um CSI. Tipo isso, né? Explorar. Não basta perguntar, você tem alguma deficiência? Mas não, perguntar, e normalmente o cliente previdenciário é um cliente
Humilde. um pouco mais humilde, né? Então, com um pouco de dificuldade de entendimento sobre as coisas. Então, explorar isso é importante para conseguir captar Exato. a essência da coisa, né? Perfeito. Eu conversei com uma aluna minha do Rio de Janeiro, Mariana, doutora Mariana. Ela me mandou um áudio ontem falando que atendeu uma pessoa, né? E que ele possui uma deficiência já há 6, 7 anos, em razão de um infarto que sofreu, e isso deixou sequelas que constituem impedimentos de longo prazo que, em interação com diversas barreiras, promovem uma dificuldade dele atuar em igualdade de condições com os demais. Esse é o conceito, tá? De pessoa portadora de deficiência. Então, ele se enquadra no conceito e, convertendo os períodos que ele tem, ele consegue se aposentar, ele conseguiria se aposentar hoje, tá? Hoje, no caso ontem, que ela me mandou mensagem. Mas a simulação do INSS dizia que ele só iria se aposentar em 2030. Olha só. Faz a diferença na vida dessa pessoa você chegar para ela e falar assim, opa, mas eu posso enquadrar o senhor nessa regra que eu conheço e o senhor pode se aposentar hoje ao invés de 2030, que era a simulação do INSS. O INSS permite que a pessoa acesse o meu INSS e simule quando vai se aposentar e quanto vai receber. Tudo aquilo lá pode ser transformado. Tendo conhecimento adequado. Tendo conhecimento adequado. Então, ele viu que ele só ia se aposentar em 2030, né? E já cansado, já estressado, já com essa deficiência, com essa dificuldade, né? Ele procurou ela, né? Olha, eu só vou me aposentar em 2030 e a minha renda será de 2.800. Depois eu te mostro esse áudio para ver que realmente isso acontece na prática, né? E aí ela fez todas as simulações para aposentá-lo pelas regras mais benéficas da aposentadoria com deficiência e o valor da renda mensal subiu para 4.800. Então, além dele se aposentar 4 anos antes da previsão, ele vai se aposentar com uma renda Quase R$2.000 a mais do que ele imaginava. Só com um detalhe que partiu do conhecimento dela. Sim. Então, eu acho isso sensacional, né? Sem você identificar isso, né? Então, quando os advogados falam que a reforma da Previdência nos trouxe, né? Eu acho que isso já vem, até partindo para um outro tópico, talvez, isso já vem de um desânimo dos advogados previdenciaristas com o que está acontecendo no Supremo. Tá? Nós tivemos uma comoção nacional por uma revisão, que foi a revisão da vida toda, né? Que permitia a inclusão de salários de contribuição na média para formar o valor da aposentadoria. Era uma revisão, para mim, com os argumentos absolutamente corretos. Uma interpretação que se pretendeu dar às regras previdenciárias absolutamente correta. Então, ao meu ver, foi um julgamento absolutamente político também, né? Em que nós teríamos uma repercussão financeira para o país gigantesca e, por conta disso, não teve vitória na revisão da vida toda. E foi algo que causou uma comoção na advocacia, né? Muitos entraram com essas revisões. Então, nós tivemos o quê, Flávia? Expectativas de direito frustradas, né? Muito frustradas. E a partir daí, sabendo que o STF dá o parecer final em relação a revisões de matéria de direito, que tratam da interpretação da lei, a tendência é que o Supremo não vá permitir uma revisão de direito que gere tanta discrepância dos valores dos benefícios, né? Isso sim gera um desânimo na advocacia previdenciária. Mas sabe por quê? Porque falta conhecimento de uma oportunidade que existe e que não vai passar pelo Supremo, que é a revisão de matéria de fato. A revisão de matéria de fato não é discutida, é pacífica na jurisprudência. A possibilidade de aumentar tempo de contribuição com inclusão de tempo rural, inclusão de tempo especial, inclusão de períodos que não estão no CNIS da pessoa, não passa pelo crivo do STF. Né? Então, o ouro do direito previdenciário, a gente pode fazer um corte agora para a gente colocar nas nossas redes sociais. O ouro do direito previdenciário hoje são as revisões de matéria de fato. Quando não haverá discussão no Supremo, eu não dependo de uma decisão que será política, né? Eu não dependo disso, já tenho um entendimento pacífico. Do que eu dependo? Eu dependo de uma instrução probatória perfeita. E isso só tem o advogado que domina o assunto. Perfeito, perfeito. Uma coisa que me encanta no direito previdenciário é, talvez, não sei se o único, mas é o que eu mais vejo, é o ramo do direito que mais leva dignidade
que entrega mais dignidade para as pessoas. E o advogado precisa entender isso, tem que ter, não é apenas, como você bem disse, não é apenas entregar um direito, não é apenas entregar um benefício, conceder um benefício, uma aposentadoria, mas ter na cabeça, e estou conectando as coisas aqui que você foi falando, quando você traz essa questão da gratidão, quando você traz essa questão de entregar dignidade para o outro, isso traz um princípio para o escritório, para o advogado, que gera uma cultura interna. E aí eu quero envolver a Flávia aqui na nossa conversa também, porque cultura é um negócio que a Flávia domina muito. Quando nós temos uma cultura muito sólida dentro do escritório, de buscar dignidade, de entregar dignidade, esse impacto emocional, digamos assim, que gera uma decisão política do Supremo e tal, claro, a gente é baqueado, por óbvio, somos seres humanos, emocionais, tomamos uma bordoada, mas quando a gente tem esse propósito em mente, que é entregar a dignidade, é buscar a dignidade, eu não vou parar de estudar. Eu vou atrás de informação, eu vou atrás da Mônica para fazer um curso, um treinamento no meu escritório, né, Flávia? Os princípios que regem o negócio, escritório de advocacia, quando bem sólidos, eles não se conformam com uma reclamação do tipo, a reforma quebrou meu negócio, ou coisa parecida, mas, pelo contrário, me move. E agora? Onde é que está o ouro, né, do direito previdenciário? Flávia, você quer comentar alguma coisa sobre isso, sobre a cultura, nesse sentido? A Mônica foi falando assim, e para a gente é tão interessante como ela exemplifica de uma forma tão assim clara, quando a gente fala sobre missão, quando a gente fala de culturas, quando a gente fala de procedimentos internos, quando a gente fala de experiência do cliente, porque é exatamente isso, você saber a diferença entre prestar um serviço jurídico e realizar uma missão, é sobre isso. Porque quando eu consigo enxergar, e a gente sabe nessa nossa jornada aí de gestão, que tem uma dificuldade, não é? A gente vê as missões como prestar um serviço jurídico de qualidade. Mas essa é a forma, e é o mínimo, que você faz para atingir o quê? Uma missão, para cumprir um propósito. E quando esse propósito ele é claro, tem essa preocupação porque eu sei se eu realmente estou cumprindo ou não. Então, esse olhar justamente do que eu estou, o que eu realizo. E aí eu gosto sempre de falar que a missão ela vai impactar no meu cliente externo diretamente, no meu cliente interno também e na sociedade, na comunidade que eu faço parte. Então, a minha missão, ela tem toda essa abrangência. Se eu não consigo enxergar toda essa abrangência, provavelmente eu não estou cumprindo essa abrangência. Eu não estou impactando positivamente da forma que eu gostaria de impactar. Então, foi muito interessante como ela traz de uma forma muito clara, muito objetiva, claro, com o conhecimento que ela efetivamente tem, de como isso é feito. Então, quando nós falamos, não adianta ter um quadro bonito escrito a missão, se no dia a dia essas coisas não acontecem, é sobre isso, é sobre todos os fluxos que precisam sim ser revistos, ser atualizados, serem validados, para que você saiba que de fato você está fazendo realmente o melhor. Porque isso em todos os âmbitos, né? Porque muitas vezes um cliente empresarial, o meu êxito é quando eu consigo diminuir uma possível perda que ele tem. Quando eu estou falando de uma pessoa, de uma vida, né, de um direito, da dignidade, de direitos tão básicos, né, tão fundamentais ali, que cada pessoa tem, faz diferença sim. Então, quando ela fala, não é? Olhar o procedente como se fosse... Isso tudo é o quê? A gestão, ela é sobre isso. Então, eu vejo que muitas vezes tem um olhar, às vezes meio simplista, ou às vezes meio superficial, né? E uma subutilização de recursos para poder realmente gerar uma experiência, que é uma experiência para a vida dessa pessoa. Então, quando nós atuamos em uma área que
que é tão intimamente ligada à qualidade de vida, eu estou impactando na vida daquela pessoa e de várias outras, às vezes de uma posteridade, não é? E é esse olhar. Então, quando a gente fala do olhar humano na advocacia, também é sobre isso, né? Qual que é o impacto que eu tenho. E é por isso que a gente fala que quando eu melhoro a experiência do meu cliente interno, eu vou impactar na experiência do cliente externo. E é por isso que a gente fala que essa clareza de missão não adianta também ficar presa ali nos sócios. Isso tem que ser comunicado, isso tem que ser passado para a cultura. Isso, né, a forma como o escritório trabalha, ela tem que, de fato, representar em todos os seus processos, em todas as suas interações. A gente fala que o sucesso do cliente é justamente o sucesso que ele tem em todas as interações que ele tem com o seu negócio. Então, toda a sua equipe, a responsabilidade não é só pelo advogado, é de toda a equipe para que esse fluxo, né, para que enxergar esses gargalos, inclusive essa questão tão importante que é do conhecimento, e na verdade é sempre sobre conhecimento, né? As melhores evoluções, elas sempre vêm por meio do conhecimento, e olhar para todos esses pontos e assumir a responsabilidade por esse impacto que a gente causa e que a gente realmente quer conscientemente realizar, né? Esse impacto que a gente quer proporcionar positivamente. Então, foi muito interessante como ela traz de uma forma tão assim clara e exemplificando isso que a gente fala tanto e que às vezes as pessoas acham que é sobre um layout, que é sobre uma... Eu até brincava que às vezes o cliente não vai nem entrar, porque tem aquele cliente empresarial que ele quer sim. Se ele pode ir uma vez na vida no seu escritório. Quando ele for, tem tudo aquilo que ele quer, porque o pensamento dele é: eu te pago para isso. E o cliente, que muitas vezes está numa situação muito sensível, numa situação de vulnerabilidade muito grande, com aquele sentimento de perda de dignidade mesmo, às vezes ele vai olhar e ele não vai entrar, porque ele vai falar: mas eu vou te pagar para isso. Exato. Então, não perder o foco daquilo que é mais importante. Tem muitas coisas importantes em gestão, mas a missão, por isso que quando tem planejamento, a gente fala de missão, por isso que deveria se fazer planejamento, fazer vários alinhamentos antes mesmo de abrir um negócio jurídico, por causa dessa responsabilidade que o negócio tem, essa responsabilidade que é social, sobretudo que é social. E para que seja assim a base, para que os valores sejam alicerces, e para que eu tenha pessoas que compreendem de fato como que esses valores são aplicados na prática, no dia a dia. Porque na parede é sempre muito bonito, mas no dia a dia a gente está realmente proporcionando isso, e não ter medo de medir, não ter medo de fazer, de ter auditoria, de ter compliance, de ter as ferramentas que sejam necessárias para você ter certeza de que você realmente está fazendo o melhor. Perfeito, é isso mesmo. Por falar em fazer o melhor, Mônica, você tocou num assunto que eu quero retomar. Você mencionou o checklist da entrevista. Eu quero voltar nesse ponto porque eu sou favorável ao feijão com arroz bem feito. Se a gente faz um feijãozinho com arroz bem feito, a gente vai conseguir fazer com que aquele cliente volte, porque o nosso arroz com feijão é bem feito. Eu vou conseguir prosperar no meu negócio porque eu faço o básico bem feito. Se eu não adianta eu querer fazer a etapa 5, se a etapa 1 não está sendo adequadamente feita. Então eu quero explorar um pouco com você, e como aqui o nosso ambiente é uma sala de reuniões, o nosso programa é o Sala de Reuniões, numa entrevista, numa reunião de entrevista com um cliente previdenciário, como estruturar esta reunião para que eu consiga ter a informação adequada, para que eu consiga ter a base probatória necessária nas minhas mãos, para que eu possa entregar um
trabalho, o melhor trabalho para obter o melhor benefício, a melhor aposentadoria para o meu cliente. Eu acho que a gente já parte falando também, trazendo a fala da Flávia, é muito boa em relação à questão da missão, né? Da responsabilidade do advogado previdenciarista. Eu digo que o advogado previdenciarista salva vidas. Né? Então, eu achei essencial a fala dela nesse ponto da missão do escritório em proporcionar, né? E isso inicia pelo primeiro atendimento, né? Então, eu acho que a palavra de ordem é acolher. Porque, como ela disse, o exemplo do empresário que chega no escritório, o que ele quer, o que ele espera de você, está te contratando. O que você acha que alguém que está passando por um infortúnio social espera de um advogado? Acolhimento, é isso aí. Acolhimento. Então, acho que a palavra de ordem é essa. O primeiro momento que você tem contato com esse cliente, você acolhe, você escuta. Qual é o infortúnio social pelo qual o senhor está passando? Olha, eu sofri a perda a minha esposa faleceu, né? Ou o contrário, meu marido faleceu, eu tenho 2 filhos pequenos. Eu preciso da pensão por morte e o INSS diz que eu não tenho direito. Porque no previdenciário, o advogado ele vem sempre depois que a pessoa já levou um não do INSS. Então, ela já vem frustrada, ela já está passando por uma situação delicada e o INSS já disse para ela que ela não tem direito, né? Essa pessoa que vai chegar no escritório, né? Buscando uma esperança. Então, o primeiro contato do advogado previdenciarista é acolher, ouvir qual é o infortúnio social, né? Olha, eu preciso de uma pensão para custear o alimento do meu filho. Olha que... Por isso que a gente fala de dignidade e de salvar vidas. E num primeiro momento, se esse advogado não tem conhecimento suficiente, ele vai olhar a decisão do INSS que se reveste de uma interpretação legal, Sim. porque é uma decisão fundamentada. Ele olha essa decisão e fala assim, não, mas veja bem, o seu marido não estava vinculado ao INSS quando morreu. O INSS está certo. E aí essa pessoa pega essa sentença, né, que o advogado deu, que enquanto primeiro juiz da causa ele dá essa sentença, ele diz, olha, o INSS tem razão, infelizmente a senhora não tem direito à pensão. E eu falo que às vezes essa sentença pode ser uma sentença de morte, porque uma mãe com 2 filhos pequenos que não tem o que colocar na mesa para essas crianças comerem, o que ela faz? Chega ao extremo de cometer suicídio, sabe? É extremamente grave uma resposta equivocada, sim, desse primeiro juiz da causa. E para evitar isso, a gente já sabe que é somente o conhecimento. Mas imagine nessa situação, se o advogado olha para ela e fala assim, não, peraí, olhar com cuidado, né? Com muito cuidado, ele avalia os documentos que essa senhora trouxe. Ele entra no CNIS do falecido, ele observa, ele sabe identificar os vínculos, né? E ele vê que, na verdade, embora ele não estivesse vinculado ao regime quando morreu, ele, né, esteve vinculado há menos de 1 ano. E a gente sabe que a qualidade de segurado, ela se prorroga por até 3 anos. Ou seja, alguém pode estar sem pagar o INSS e mesmo assim manter a qualidade de segurado por até 3 anos. Se o advogado não tem esse conhecimento básico, simples, ele olha para a decisão do INSS e fala, não estava vinculado ao INSS, não tem direito à pensão. Mas a gente consegue trabalhar, né, a prova de fato para garantir essa prorrogação do período de graça, por exemplo, comprovando um desemprego involuntário. E a partir dessa prova, garante o direito ao benefício de pensão por morte. Você salvou uma vida. Para mim, nitidamente, o escritório cumpriu a sua missão. Sim. Salvou aquela vida, que já tinha recebido um não, né? Então, assim, primeiro momento desse atendimento é o acolhimento. O segundo é conhecimento suficiente para ter segurança na análise daquele fato que está acontecendo. No exemplo da pensão por morte, o que o advogado deve observar? Deve observar a razão do indeferimento do INSS e deve encontrar saídas para dizer que o INSS está errado.
Então, isso ele vai buscar na documentação, né? Vai analisar o CNIS, vai analisar o meu INSS, todos a carteira de trabalho, que às vezes, né, as informações são dissonantes daquilo que está no sistema do INSS, etc. Agora, essa tua pergunta, ela se aplica melhor nos casos de aposentadorias, né? Então, quando você me fala como deve ser o atendimento num escritório, como deve ser esse checklist desse primeiro atendimento. Então, você acolhe, você entende qual é o infortúnio social, né? E essa pessoa chega e fala assim, olha, eu não aguento mais trabalhar, eu preciso me aposentar. E como no caso da minha aluna Mariana, né? A pessoa chegou lá e falou assim, eu não aguento mais e o INSS está dizendo que eu vou me aposentar em 2030. O que o bom advogado previdenciarista faz? Ele sabe que reconhecer tempo de contribuição para essa pessoa vai permitir com que ela vai fazer com que ela se aposente mais cedo e talvez com uma renda ainda mais alta, né? Então, nesse checklist dessa primeira abordagem, além de verificar todos os vínculos da carteira de trabalho, se eles coincidem com aqueles que estão no extrato do CNIS, que é justamente o extrato das informações previdenciárias, é um local que acumula toda a vida profissiográfica da pessoa. Então, a pessoa de 80, 90 trabalhou na empresa tal, tá lá no sistema do INSS. Se não estiver lá, quer dizer que ela não trabalhou? Às vezes não. Às vezes não está no sistema, mas ela trabalhou, né? Então, a entrevista, a grande dica que eu tenho que dar na entrevista de alguém que quer se aposentar, quer fazer um planejamento, algo nesse sentido, é você comparar, né? Os dados do CNIS com a carteira de trabalho, num primeiro momento, porque pode ser que algumas informações não migraram para lá, e com os fatos que o cliente vai te trazer. Olha, seu João, nesse período aqui que não tem nenhum vínculo registrado no INSS, o senhor ficou sem fazer nada? Dificilmente essa pessoa ficou sem fazer nada. Provavelmente naquele lapso de 2 anos sem vínculo registrado aqui, ele fez alguma atividade. E esses 2 anos, você consegue entender que se a gente reconhece como tempo de contribuição aqui atrás, eles já antecipam 2 anos na aposentadoria futura, né? Então, veja, um aspecto muito simples nesse primeiro momento, você precisa perguntar, e aí a gente vai dar nome aos bois, né? A gente chama isso de lacunas contributivas. Todos os períodos de lacunas contributivas na vida profissional dessa pessoa, você vai questionar. Claro. Porque esse cidadão, o seu João, ele não vai chegar no seu escritório e vai dizer assim, doutor, o senhor tá vendo esse período aqui? Eu trabalhei numa empresa sem carteira assinada. Ele não vai te contar, você tem que perguntar, né? Da mesma forma, e aí partindo para um segundo momento desse checklist, você já avaliou as lacunas contributivas, já viu o que dá para aumentar de tempo de contribuição ali. Você olha pro seu João e fala assim, seu João, eu tô com a tua CTPS aqui, sempre. Dica de ouro aqui, mais uma dica de ouro. Pega a CTPS do cliente, né? Observa o nome da função que ele exerceu. Servente, auxiliar de produção, operador de máquinas, né? São funções genéricas. Você não consegue presumir, por exemplo, uma nocividade dessa atividade meramente pelo cargo. Sim. É diferente do médico, do soldador, do enfermeiro. Que estão expostos a... Que o próprio cargo já me diz que existe a possibilidade de exposição a agente nocivo. Mas o seu João, ele era servente. Ele era operador de máquinas. E quando ele sentar aqui, para eu atender ele não vai olhar para mim e dizer assim, doutora, quando trabalhei como servente, né, operava uma máquina que tinha ruído de 100 decibéis o dia inteiro. Ele não sabe o que é isso. Sim. Ele não sabe que isso faz diferença na aposentadoria dele. Então, o segundo ponto do checklist que eu traria para uma aposentadoria muito bem organizada é você pegar item por item de todos os vínculos empregatícios e dizer assim, seu João, o que o senhor fazia nessa fábrica de colchões quando era servente? Eu operava uma máquina sensada. Aí você já dá um check, eu vou reconhecer como tempo especial. E aí você vai, né, a partir desse momento, identificando períodos em que essa pessoa poderia estar exposta a agentes nocivos e por conta disso, né, a partir da regra que nós temos sobre o tempo especial, garantir a conversão desses períodos de tempo especial em tempo comum. A cada 10 anos de atividade exposta a agentes nocivos, a pessoa ganha, o homem no caso, ganha 4 anos de contribuição.
Entende que esses 4 anos também vão o quê? Sim. Vão Antecipa, né? antecipar o momento da aposentadoria. São 4 anos que a gente poderia até dizer que são fictos, né? Mas que ela tem direito a esses 4 anos a mais. Por quê? Porque esteve exposta a agentes nocivos na saúde por 10 anos. Ah, prof, precisa ser 10 anos ininterruptos? Não! E é por isso que eu estou aqui dando essa dica de ouro. Você vai vínculo por vínculo, vínculo de 3 meses. Vínculo de 10 meses, vínculo um atrás do outro. Quando você vê, você tem 20 anos de tempo especial, certo? Vínculo por vínculo. Seu João, aqui ó, o senhor mudou de lugar, você foi trabalhar numa metalúrgica, era operador de solda. Poxa, radiação, né? Fumos de solda, é agente nocivo, tá? Aí, né, poderia um escritório, um advogado que costuma dar desculpas, né, poderia chegar e dizer assim, prof, mas a gente está tratando de períodos de atividade muito antigos. Essas empresas nem existem mais. E esse é um ponto que eu queria chegar na nossa conversa. Quando isso acontece, o advogado desiste da prova. O que é que vocês dois, meus queridos amigos, gestores, né, que ensinam gestão para o escritório, o que vocês diriam para um advogado que desiste? Tá tudo errado, né? Que desiste da prova. Tá tudo errado. Eu vejo isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Justamente quando acontece algo que é a melhor oportunidade para ele fazer a prova. Porque os nossos tribunais, aliás, o tribunal da 4ª região principalmente, mas outros tribunais também têm adotado esse posicionamento de que quando a empresa não existe mais, aceitamos a prova da especialidade sempre sob 2 aspectos. Primeiro, prova da profissiografia, o que você fazia enquanto servente. Segundo, prova do agente nocivo, o servente estava exposto a ruído. Essa prova se faz por formulários profissiográficos, essa se faz por laudo técnico. Eu não tenho nenhum nem outro, a empresa não existe mais. A jurisprudência admite aqui declarações de ex-colegas de trabalho produzidas pelo escritório, que vai no cartório com alguém que conhecia ele naquela época, né? E diz, ó, seu João operava a máquina de solda, ponto. Só isso que eu quero saber. Mata notarial, entendeu? Essa é a profissão dele. Já tenho prova da profissiografia aqui, ó. Quem produziu essa prova? O escritório. Aqui, ó, prova da especialidade. Todos os tribunais no país admitem laudos confeccionados em empresas similares. Então, eu vou pegar um laudo de uma metalúrgica que contém a atividade de operador de solda e vou apresentar no processo. Quem produziu a prova? O advogado. E se o advogado não souber o que é favorável para o cliente dele na produção dessa prova, concorda comigo que não vai dar certo mesmo assim? Se ele apresenta um laudo dizendo, por exemplo, que havia exposição a ruído, mas o ruído não superava o limite que a lei estabelece, e o advogado não sabe disso, ele junta um laudo similar, porque ele não tem a prova, mas ele junta uma prova desfavorável a ele mesmo. Já vi acontecer várias vezes. Eu quero explorar um pouquinho isso. Quais são os erros, assim, que você vê que são, assim, matadores, que você olha e diz, ai, que vontade de chorar. Não, diversos, mas só para concluir a parte do checklist. Sim. Pra gente não perder o foco, porque senão eu começo a falar, Flávia, e tá vendo, né, que vai longe a conversa. Não, mas o assunto é bom. O assunto é muito bom. Mas eu quero só finalizar a parte do checklist. Então, o que eu fiz até agora? Eu identifiquei lacunas contributivas. Eu identifiquei tempo especial que eu posso converter e ganhar tempo de contribuição para o meu cliente. Aí eu vou perguntar para ele se de repente, né? Porque eu vi que ele começou a trabalhar quando tinha 18 anos. Primeiro vínculo de carteira assinada dele, 18 anos. O que você fazia antes dos 18 anos? Onde você morava? Eu morava no interior. Morava no sítio com os meus pais. Você ajudava seus pais? Se ajudava seus pais na lavoura, ajudava. Certo? E aí você vai conseguir comprovar tempo rural, que serve como tempo de contribuição, dos 8 aos 18 anos. Uau. São 10 anos a mais de tempo de contribuição.
Então, o seu João que chegou para mim com um quinis, com alguns vínculos empregatícios, se eu não trabalhar isso com ele, ele vai ficar com aquele tempo que o INSS está reconhecendo. Mas eu consegui aumentar na lacuna contributiva, aumentar no tempo especial, aumentar no tempo rural 10 anos. Se eu digo que os requisitos para obtenção das aposentadorias sempre vão exigir tempo de contribuição, vocês conseguem entender o quanto isso é importante para abreviar a aposentação? Sim. Perfeito. E se eu disser para vocês agora, né, para finalizar a história do checklist e a gente voltar para o tempo especial. Se eu disser para vocês agora que em todas as modalidades de aposentadorias previstas hoje, uma pessoa pode se aposentar pelas regras de direito adquirido, uma modalidade, pode se aposentar pelas 4 regras de transição depois da reforma, pela regra permanente, pode se aposentar na aposentadoria especial, do professor ou do deficiente. São 9 oportunidades de se aposentar, sem falar da aposentadoria por incapacidade. Todas as 9 oportunidades de se aposentar são calculadas de formas diferentes. O valor do benefício é calculado de forma diferente para cada uma dessas modalidades, inclusive nas 4 regras de transição, tá? Gente, se eu disser a vocês que quanto maior o tempo de contribuição, maior a renda mensal inicial da aposentadoria. Vocês entendem que aumentar tempo de contribuição não é apenas para abreviar a aposentação, é para aumentar o valor do benefício. O famigerado fator previdenciário, que todo mundo fala do fator, o fator é um redutor aplicado na média das contribuições. Esse redutor faz com que a aposentadoria seja de 60% naquele exemplo que eu dei, tá? Se eu disser que é possível excluir o fator previdenciário e aumentar para 100% o valor do benefício, apenas aumentando o tempo de contribuição. Espetacular. Nesse momento, vocês entendem que aumentar tempo de contribuição não é apenas para abreviar o benefício, é para aumentar o seu valor. E isso você vai identificar já na primeira conversa com o seu cliente, já no checklist, para verificar as oportunidades de aumentar esse tempo, tanto para abreviar, como para aumentar o valor do benefício. E aí você já está fazendo o quê? Planejamento previdenciário. Perfeito. Certo? E o checklist, na parte final, ainda tem a questão de você questionar o cliente se ele é deficiente. Né? E nesse ponto, não apenas questionar, mas perguntar: o senhor tem algum problema de saúde? Né? O senhor enxerga bem dos 2 olhos? Porque ele não vai chegar e dizer assim, eu tenho visão monocular. Não, ele vai chegar de óculos. E ele nem vai mencionar que ele tem visão monocular. Então, você tem que perguntar. Aí ele já tem uma deficiência leve, ele se aposenta com 2 anos a menos de tempo de contribuição da regra geral e ele vai ganhar 100% do benefício. Só por isso. Né? Mas voltando, então... Não, mas que aula, só isso já é, só essa parte do checklist já é uma aula que eu diria, eu não vou arriscar um percentual, mas muitos advogados previdenciaristas não fazem a menor ideia de como trabalhar articular isso tudo que você trouxe aqui em 15 minutos de fala. Não fazem a menor ideia de como articular isso, como fazer, e daí ficam chorando, né? Que a reforma está quebrando o meu escritório. Eu fiquei assim, ó, quando eu vim para cá hoje, né? Que a gente tinha esse objetivo de tratar dessas desculpas dos escritórios, porque são desculpas que, para mim, estão totalmente relacionadas ao conhecimento, né? Eu vim com essa vontade de chegar aqui e dar uma chacoalhada e falar assim, gente, como assim a reforma da Previdência acabou com o tempo especial? Não acabou. A reforma é de 2019, né? E o previdenciário, a gente tem um princípio chamado tempus regit actum. O tempo rege o ato. Aplicamos a lei vigente ao tempo do exercício da atividade, né? A pessoa que está se aposentando hoje, 2025, e que vai se aposentar daqui 10 anos, certo? Ela ingressou no mercado de trabalho quando? Sim, pelo menos, né, algumas décadas atrás. 1990, década de 90 pelo menos, sim, certo? Da década de 90 até 2019, a gente tem pelo menos 20 anos que a gente pode reconhecer tempo especial, converter em tempo comum, aplicando o princípio do tempus regit actum, né? Porque são todos anteriores à reforma. A gente converte 20 anos de um homem de tempo especial em tempo comum, isso vira 28 anos. Olha isso. São 8 anos a mais.
né? Isso faz a diferença não apenas no momento de se aposentar, mas no valor do benefício. E agora, deixa eu fechar essa história, porque eu gosto de falar, né? Gente, não, mas tá ótimo. podem me interromper, por favor, mas só para dar o fecho, né? Para que os advogados que já não tenham desculpas mais, né? Sobre oportunidades de atuação, consegue perceber que tudo que eu falei até agora para concessão se aplica para a revisão do benefício. Por isso que eu disse, a regra, a oportunidade de ouro no direito previdenciário hoje é qual? Revisão de matéria de fato. Eu não quero discutir a interpretação do Supremo sobre a lei. Eu quero só comprovar que o meu cliente tem tempo rural. Isso é pacífico. Revisão de matéria de fato, né? A revisão da matéria de direito, ela é bacana, a gente vai discutir o índice de correção, pode aumentar o valor do benefício do meu cliente, etc e tal, mas lá no fim pode parar no STF, como a revisão da vida toda. E por que é que os advogados ficam atrás dessas revisões, ao invés de perceber que o ouro está na mão deles, está onde? No checklist da do primeiro atendimento. O ouro tá aqui, ó. Revisão de matéria de fato para incluir tempo especial, incluir tempo rural, incluir tempo comum, que o advogado que fez a aposentadoria dessa pessoa nem sabia. Ou que essa pessoa se aposentou por conta própria. O INSS concedeu administrativamente, né? E aí essa pessoa não sabia, não imaginava. E até hoje ela não sabe. Então, eu gosto das minhas aulas, assim, na pós, por exemplo, né? Eu começo a trabalhar isso na pós com os alunos, e normalmente são alunos recém-formados, que não tem muitos clientes, não tem muita noção de qual caminho seguir, recém-formados, né? Eles chegam no segundo dia de aula, que eu já falei tudo isso sem parar, que eu já enchi a cabeça deles com muita informação, ideias, né? Eles chegam pra mim e falam, prof, meu pai tá aposentado assim, eu já quero revisar a aposentadoria dele. Prof, meu tio é motorista de caminhão e não tem tempo especial na aposentadoria dele. Quanto que ele ganha por mês de aposentadoria? 2.000 e pouco. Opa! Vamos revisar, né? Então, as revisões de aposentadorias são um nicho absurdo para a advocacia previdenciária. Absurdo. É interminável isso. Porque ao tempo em que nós aqui tratamos no início da nossa conversa sobre a importância do advogado previdenciarista, a relevância, a responsabilidade em ter a vida do outro na sua mão, nós também temos que falar de dinheiro. Claro. Porque o escritório precisa ser rentável, ser um escritório de sucesso, certo? Mas aonde que está? Como que eu vou dizer, né, depois de falar todas essas oportunidades, que esse escritório não vai ser um escritório de sucesso? Porque o fruto desse trabalho, os honorários que vêm, que decorrem dessa atuação, dessa boa atuação, são super altos. 40% do valor dos atrasados. Né? Então, a gente vê ações mínimas de benefícios do valor do salário mínimo, né? 5 anos de atrasados ultrapassa o teto. Dá mais de 80 mil em atrasados. Para o advogado que cobra 40%, aliás, que cobra 30% contratuais e 10% de sucumbência, né? 40% de 80 mil, a gente tem 32 mil reais de honorários em uma ação de uma aposentadoria por idade rural ou de um benefício assistencial ou de um benefício qualquer de salário mínimo. É muito dinheiro. Então, assim, é um campo que para mim não tem limite mesmo. Vastíssimo. É como nós aqui na gestão, né, Flávia? Eu brinco com o pessoal, eu digo assim, o nosso negócio vai viver muito mais do que eu, porque é interminável. A quantidade de advogados entrando no mercado, a quantidade de negócios jurídicos sendo abertos e fechados, e enfim, e a quantidade de novos advogados entrantes. É interminável o nosso negócio. Direito previdenciário é a mesma coisa, é um negócio que é interminável. O escritório bem organizado só escala. Só escala. O direito previdenciário está em todos os lugares. Exato. Quando a gente vai na farmácia, aquela pessoa que te atendeu, ela é segurada do regime geral, sabe? A pessoa que tá, a manicure no salão de beleza é segurada do regime geral. Todo aquele que exerce uma atividade, portanto, né? Então, assim,
o direito está em todos os lugares. Basta que você realmente tenha. E aí eu acho muito bacana a questão da gestão do escritório de advocacia, tanto para você angariar esses clientes para dentro do seu escritório, com base na gratidão, com base no reconhecimento do tratamento humano que você fornece dentro desse escritório, mas também, né, em razão do conhecimento que você adquiriu por você ser reconhecido dentro da sociedade como um escritório que faz a diferença, né? Eu acho que isso muda tudo e não tem como não ser um escritório de sucesso partindo dessas premissas, né? Vou trazer o exemplo dos nossos amigos lá de Montes Claros. Sim. Agora, maio, eles foram homenageados em Cannes pela revista Forbes, pelo impacto social dos negócios deles na região. Nossa, olha só. Sensacional. Escritório de Direito Previdenciário que se expandiu, né? Sensacional. É isso. Gente, eu adoraria continuar, mas o nosso programa chama-se Sala de Reuniões, e uma reunião tem horário para começar e tem horário para terminar. Sim. E infelizmente eu preciso puxar aqui nossas considerações finais. Flávia, começo contigo, suas considerações finais. Que aula, hein? Que aula! Eu já anotei aqui, já mandei lá no nosso grupo. O curso no Multiverso sobre os erros invisíveis. Já mandei aqui no grupo para não esquecer. Boa! Poxa, é muito gratificante para a gente também essa oportunidade que a gente tem de trazer, não é, na sala de reuniões. E a gente fica tão feliz do Multiverso, que tem essa proposta justamente de proporcionar que o conhecimento seja cada vez mais global, acessível. Então, eu quero só agradecer mesmo a Mônica por essa aula. Tem aquela coisa, né? A reunião poderia ter sido em e-mail. Uma sala de reuniões que poderia, né? Que vale por um curso, que vale por uma aula, uma palestra magna tanto que agregou em tantos sentidos e quanto traz essa exemplificação de que o que a gente fala de gestão, por isso que eu falo desenvolvimento humano na advocacia, porque eu sei que gestão de pessoas também é sobre desenvolver, mas para deixar cada vez mais claro que o crescimento ele é sobre o desenvolvimento das pessoas. Então, o crescimento do escritório, ele requer isso, né? E o desenvolvimento é sobre o conhecimento. E a Mônica hoje nos trouxe de uma maneira assim tão, enfim, com tanta autoridade, com tanta generosidade até, ela compartilhou com a gente e foi realmente uma grande satisfação poder estar nessa sala de reuniões. Joia. Mônica, eu agradeço em nome do Grupo Els, em nome do Multiverso Els. Obrigado pela tua presença. De novo, como a Flávia bem disse, obrigado pela tua generosidade. Isso que você fez aqui hoje, essa entrega que você trouxe, foi algo que, como a Flávia disse mesmo, mais do que uma sala de reuniões, isso aqui é um curso. Você deu uma aula, um curso inteiro sobre direito previdenciário aqui. Obrigado pela sua generosidade, gratidão, já que falamos de gratidão, a gratidão do Grupo Els por você ter contribuído tanto com os nossos clientes, o pessoal que está nos assistindo aqui. Muito obrigado mesmo. Seja sempre muito bem-vindo. E já está feito o convite, a Flávia já fez o convite. O curso sobre, como é, Flávia, que você diz? Os erros invisíveis do direito. Você tem um curso sobre isso, não tem? Eu tenho. Então, vamos trazer o curso dela para dentro do Multiverso. Eu gravo um novo zerado aqui pra gente. Pronto. Com certeza. Aí, convite aceito. Quero agradecer. Foi uma satisfação, um prazer imenso estar com vocês. Eu acho que o projeto de vocês é muito bacana, então participar disso para mim é muito bacana, muito importante. Gosto muito de falar sobre a matéria, deu para perceber, não tenho dúvidas, né, que deu para perceber. E estou sempre à disposição, né, tanto para a gente ter novos projetos juntos, tanto para, né, se a ideia for difundir esse conhecimento previdenciário, que é tão essencial, que trata de uma natureza social, né, que traz vida para as pessoas, dignidade,
pessoas que estão à margem da sociedade, ter uma esperança, uma luz no fim do túnel a partir do conhecimento, isso é lindo. E quando o advogado tem condição de trabalhar com uma causa assim, e ainda assim ganhar dinheiro porque ele precisa, né? Claro, ele tem a família dele, tem que sustentar a família dele, ele tem que pensar no sucesso da carreira dele, né? Então, quando ele consegue juntar as duas coisas, né? Então, ele escolhe trabalhar com direito previdenciário, tá? Perfeito. Então, eu agradeço e fico à disposição sempre. Joia, muito obrigado. E para você que nos assistiu até aqui, esse é um episódio que você deve assistir no mínimo umas 10 vezes. No mínimo, porque teve tanto conteúdo, teve tanta orientação de altíssimo valor que você deve assistir com um caderninho do lado, fazendo anotações, chama a tua equipe, pega a tua equipe inteira do escritório, senta do lado, assiste várias vezes e comece a aplicar tudo isso no dia a dia do seu escritório com os seus clientes. Tem ouro, literalmente, nesse episódio. Fico muito grato por você, Mônica, muito grato também, Flávia, pela tua participação sempre aqui comigo. E para você que nos assistiu até aqui, muitíssimo obrigado, um forte abraço e até o próximo episódio.